muito intensamente, a campanha nacionalmente organizou essa nossa luta, fez muitos webinários, fez muitas audiências públicas, participou no Congresso Nacional e o MIEB sempre junto, participando. Nós conseguimos aprovar no ano de 2020 um novo Fundeb, né? E isso não foi pouca coisa no cenário que a gente vivia, que era um cenário à época de pandemia, no ano de 2020. E agora esse financiamento precisa ser regulamentado em alguns aspectos, e aos poucos vem sendo colocado em funcionamento alguns elementos da lei que alterou a Constituição, né? A emenda constitucional 108 alterou a nossa Constituição, incluindo o Fundeb permanente, né? Não temos mais aquele Fundeb com períodos de vigência, mas a gente precisa agora acompanhar muito de perto a regulamentação disso e disputar este recurso, disputar esse fundo público, tá? Então é em torno disso que eu vou conversar, assim, aqui eu já estou apresentando o cenário das questões que são principais para nós, né? A gente tem que dar conta de acesso, equidade, qualidade, e para isso precisamos de um financiamento justo. E nos slides eu coloquei algumas imagens de escolas aqui de Porto Alegre, algumas são escolas públicas municipais, eu coloquei o nome, crédito da imagem, e outras são escolas que são parceiras da Prefeitura de Porto Alegre, que a gente tem um número muito grande de escolas parceiras. A nossa rede municipal é pequena, ela é mais ou menos 1/5 em relação ao todo do atendimento na educação infantil. Essa é outra questão que eu vou sinalizar mais adiante das parcerias, tá? Então, assim, a primeira coisa que eu queria colocar nessa nossa conversa é que nós precisamos fazer uma disputa da educação e da educação infantil como um direito humano. Ainda não colocado para todo o Brasil, vocês sabem, um país marcado pela desigualdade social, e uma desigualdade que tem suas interseccionalidades, né? Uma desigualdade que é diferente entre grupos de pessoas, não apenas a questão da renda familiar ou da renda per capita, mas também as interseccionalidades referentes às nossas múltiplas identidades, como a questão de gênero, como a questão étnico-racial, como a localização de moradia, inclusive em relação ao estado da federação onde a gente nasce, onde a gente vive. Nós temos muitas desigualdades nas formas de viver desse nosso Brasil. Ao mesmo tempo em que a gente tem uma diversidade, que é uma potência para nós, a gente tem uma desigualdade em relação a algumas diversidades, né? A gente tem grupos menos atendidos pelas políticas sociais, que é aquela questão que eu coloquei anteriormente como responsabilidade do Estado-nação, responsabilidade constitucional. Então, essas desigualdades, elas aparecem desde a educação infantil, desde o acesso de grupos etários a uma vaga na creche. E isso são questões que nós precisamos olhar muito atentamente. Durante a pandemia, a gente teve um agravamento das nossas condição econômica do país, as nossas condições sanitárias, tivemos uma gestão bastante complicada em relação à pandemia, vocês todos sabem o período que a gente estava vivendo, né? A partir do impeachment da presidenta Dilma, os primeiros anos do governo Michel Temer, com um arroxo, né? Que ficou conhecida como a PEC da morte, a proposta de emenda constitucional que congelou os gastos nas áreas sociais. Então, a gente estava vivendo um período muito duro, tivemos as eleições, elegemos uma pessoa que teve executou uma gestão política, né, muito complicada, e a pandemia, no meio disso, ainda trouxe mais complicações. Então, nem preciso falar para vocês sabem tanto mais do que eu, o que foi garantir um atendimento para a educação infantil em contexto de pandemia. A gente tem uma literatura muito grande sobre isso. Mas, além da dificuldade que nós tivemos perda de matrículas, tivemos abandono, e tivemos famílias que nem sequer matricularam as crianças, né? Então, a gente tem
agora, para dar conta nesse período, também uma recuperação de uma taxa de matrícula mais alta que nós já tivemos em anos anteriores. Nós retrocedemos, é isso que dizem os relatórios. Nós andamos para trás, a gente retrocedeu na nossa caminhada em relação a ampliar o direito humano à educação. Tá? Então, esse é um destaque importante para a gente fazer. Quando a gente olha para a educação infantil, pensando nessa perspectiva da educação como um bem público, como uma responsabilidade da sociedade como um todo, e como um compromisso específico de quem está na gestão pública, num país democrático como nós, essas pessoas estão eleitas por nós, pela população, seja no âmbito do município, do estado ou da União, para fazer a gestão da coisa pública, né? A gente usa essa expressão, a gestão da coisa pública. E essa coisa pública implica em direitos sociais, e no caso a educação infantil como o primeiro dos direitos sociais, ela tem uma trajetória que não é estática. Então eu queria destacar para vocês, assim, que esse nosso conceito de educação básica, ele é um conceito relativamente novo, um conceito que a gente está construindo e um direito que ainda não está dado para todos, né? Esse conceito do direito à educação e da faixa etária obrigatória, ele vem mudando ao longo dos anos, se a gente olhar para as leis de diretrizes e bases anteriores à atual, né? A gente tinha lá na década de 60, 70, a obrigatoriedade do ensino primário. 4, 5 ou 6 anos de escolaridade no primário era o que em vigência no Brasil. E esse conceito ele veio se atualizando, aquilo que a gente hoje entende por educação básica, por direito à educação e por faixa etária obrigatória, e essas alterações, elas atingiram diretamente a educação infantil. Eu estou fazendo esse cenário aqui porque isso tem a ver com a nossa condição atual de atendimento para as crianças, tá? Então, eu coloquei ali algumas leis e só chamei a atenção sobre o tempo de vigência desta lei, para a gente ter uma ideia que, ao mesmo tempo que são leis relativamente novas, né, pensando na nossa história do Brasil, pensar na Constituição atual, uma Constituição de 88 com 35 anos, não é muito tempo, né? Porém, já são 35 anos de um direito assegurado constitucionalmente, ou seja, do ponto de vista da norma, positivado na Constituição, como a gente diz, porém, ainda não ao alcance de todas as pessoas, né? E aí eu queria que a gente olhasse para isso, para a nossa trajetória, e quem são os grupos, quem são as pessoas, quem são as crianças que a gente tem deixado fora deste direito sistematicamente há muitos anos. Então, a Constituição, 35 anos, a LDB em 27 anos, e a nossa LDB apresenta a creche e a pré-escola como os dois segmentos da educação infantil, separados somente pela faixa etária, né? É essa a única diferença, ainda que estas palavras tenham no seu histórico outros sentidos, né? Quando a gente fala em creche na LDB, é o atendimento 0 a 3, mas quando eu falo em creche, assim, socialmente, no meu grupo familiar, a maioria das pessoas se remete ao estabelecimento creche, né? A unidade, que a gente hoje chama de unidade educativa, a unidade creche, e essa creche pode atender de 0 a 5. E as crianças, a gente sabe que fazem 6 anos ao longo do último ano. Então, na verdade, o atendimento se dá para crianças desde o nascimento, 3, 4, 5 meses, até 6 anos de idade, elas estão ainda num estabelecimento que a comunidade chama de creche, né? Isso para nós é muito comum no Brasil. Esse termo, então, ele é polivalente. Mas esses dois segmentos, a creche e a pré-escola, apesar de estarem lá na LDB como unidade, eles sofreram algumas rupturas, eu vou destacar duas aqui. Quando a pré-escola muda de faixa etária, com a Lei 11.274, né, a gente tinha o atendimento às crianças de 4 a 6 e passa a ter de 4 a 5, porque o novo ensino fundamental, ele incorpora as crianças de 6 anos, a gente teve ali uma ruptura, uma perda de uma faixa etária da pré-escola que se esperava fosse acolhida no ensino fundamental com seus plenos direitos, né? Daí a gente tem vários estudos problematizando o que o primeiro ano está fazendo com as crianças de 6. E a pré-escola, em 2009, se torna obrigatória. Então, é uma outra alteração na faixa etária
aí dos 4 e 5,